Olá, você. Estamos aqui mais uma vez para falar com você, para trazer mais um vídeo fazendo parte dessa série que estamos gravando, intitulado Falando com Você. O objetivo desses vídeos é trazer para você alternativas naturais ao alcance das suas mãos para que você mesmo possa melhorar sintomas físicos, psíquicos, emocionais, aí mesmo longe da assistência médica, mesmo sem ter condição de ir a um médico, você mesmo pode ajudar a você mesmo através dos recursos naturais e tradicionais. Então, as nossas redes sociais, através das nossas redes sociais, os nossos amigos, nossos pacientes, nossos clientes têm pedido para que eu fale de alguns assuntos. Calma, a gente vai atendendo na medida do possível, né? Hoje, eu elenquei alguns motivos mais importantes. Então, estão aqui. Hoje a gente vai falar sobre músculos, saliva e estômago. As doenças que lidam com essa questão estão relacionadas dentro daquilo que a gente conhece na medicina tradicional chinesa como o elemento terra, né? O elemento terra tem como base dois órgãos muito importantes. Na verdade, um é um órgão, o baço pâncreas, que ele inicia lá no hálux, no dedão do pé, ele percorre todo o membro inferior, trajeta pelo tórax e para embaixo da axila, atrás do seio, na linha axilar. Ele não é um dos meridianos mais longos, não, ele tem 21 pontos, né? E, na verdade, na medicina tradicional chinesa, os meridianos que têm menos pontos são o coração, circulação, sexo, ou mestre do coração, ou pericárdio, né? Esses dois, o coração e esse outro meridiano que tem esses três nomes diferentes, tem 9 pontos, né? Então são os meridianos mais curtos. Cada um desses pontos atua sobre vários aspectos físicos, psíquicos, emocionais, energéticos da nossa unidade física, da nossa unidade biológica. Ainda faz parte desse elemento terra o estômago, que é considerado uma víscera, que é um órgão oco, né? Então, ele começa aqui na pálpebra inferior, aí ele trajeta pela face, desce pelo pescoço, pelo tórax, e ele tem 45 pontos. Embora tenha muitos pontos, não é o mais longo da medicina tradicional chinesa. O mais longo da medicina tradicional chinesa é o meridiano da bexiga, que tem 67 pontos. Veja, cada um desses pontos com 10, meia dúzia, 10, 15 funções diferentes, né? E o meridiano ter 67 pontos, o meridiano do estômago ter 45, são muitas as funções que esses meridianos atuam. Por isso, trabalhar sobre esses meridianos é muito importante para a nossa saúde, né? Então, o que adoece, o que desequilibra, o que prejudica, o que danifica esse elemento terra e, por consequência, vai prejudicar o nosso baço, o nosso pâncreas. Baço e pâncreas aí é tido como uma única unidade dentro desse meridiano chamado baço pâncreas, tá? Embora sejam dois órgãos diferentes na cavidade abdominal, alojados embaixo da costela, atrás da costela do lado esquerdo, né? Essa unidade chamada baço pâncreas
desequilibra e o estômago também desequilibra por causa de alguns comportamentos nossos, como por exemplo o calculismo. A gente fica calculando muitas coisas. Se eu for fazer isso, qual vai ser a consequência disso? E se aquela pessoa fizer aquilo, o que vai acontecer? Racionalizar demais as coisas, trazer muito na ponta da caneta as coisas desnecessariamente. Tudo tem um limite que é necessário, um limite que é normal, um limite que é adequado. Passa a ser inadequado quando a gente começa a sofrer por aquilo, quando aquilo começa a trazer problemas, começa a trazer desajustes. Então, presta atenção nisso, eu vou falar para você. Excesso de preocupação. A gente precisa ter responsabilidade com as coisas. Uma coisa é a responsabilidade, outra coisa é a preocupação, aquilo encasquetando na cabeça da gente o tempo inteiro. Então, comprou alguma coisa na loja e aí sai procurando para ver se acha um preço menor, porque aí vai se arrepender tanto, vai sofrer por ter gasto a mais naquela loja, né? Então, ficar se preocupando com coisas que talvez nem aconteçam, né? Que estão lá no futuro, ou ficar se preocupando com coisas que já passaram, porque já passaram, não tem como mexer nelas. Então, a desorganização pessoal também. É muito importante nós termos um senso de organização na nossa vida, e ele precisa ser adequado. Então, existem ideias e pensamentos negativos que também prejudicam a gente. Então, ficar pensando coisas negativas o tempo inteiro, coisas de morte, de sofrimento, de doença, de prejuízo, né? De falência, de abandono, né? A gente não precisa estar trazendo para a gente esse tipo de preocupações, né? Deixa eu dar uma acertada aqui na câmera do vídeo aqui, tá? Para você me ver melhor. Então, a gente não precisa trazer para a gente essas preocupações excessivas, essas ideias, esses pensamentos negativos, né? De que se o pior acontecer, né? O pior não vai acontecer o que tem que acontecer, pronto, acabou, é assim, tão simples assim. Agora, esse tipo de ideias e pensamentos negativos começam a somar um comportamento obsessivo-compulsivo, baseado na ansiedade. Então, na ansiedade, a gente começa a criar algumas manias. Então, como por exemplo, trancar a porta, aí você volta 10 vezes para ver se a porta do carro ou da casa está fechada mesmo. Isso é um sinal de alerta. Então, é um transtorno obsessivo. Desligar o gás ou a lâmpada e voltar 10 vezes para ver se está desligado mesmo, se você desligou mesmo. Ficar contando o tempo inteiro. Então, você faz uma conta para você verificar como é que foi as suas finanças do mês, e você refaz aquela conta 200.000 vezes para ver se tem algum erro. Isso é pensamento obsessivo compulsivo, né? Então, tudo quanto é excesso de medo de contaminação, por exemplo, medo de adoecer, né? E até mesmo alguns hábitos que são tidos como normais e necessários. Lavar as mãos é necessário? Senso de organização é necessário? Agora, quando você lava na mesma hora, 1, 2 horas a mão, vai no mesmo momento, tem alguma coisa errada aí. Quando você passa o dia organizando as suas gavetas que já estavam super organizadas, e você passa fazendo isso e começa a sofrer por isso e perder a normalidade na sua vida por conta disso, existe aí uma doença, então, existe aí um transtorno instalado, existe aí uma necessidade para avaliar melhor essa questão, tá bom? Então vamos lá. O que esses tipos de comportamentos doentios trazem para a gente como consequência?
Trazem doenças como, por exemplo, boca seca ou excesso de insalivação. Esse excesso de insalivação a gente chama de cialorreia na medicina ocidental, né? A perda do paladar, que é a disgeusia. Esse nome é complicado, ele quer dizer a mesma coisa que isso, é perda do paladar, né? A gente perde o sabor do alimento que a gente come, das bebidas que a gente toma. Diabetes, que é a hiperglicemia, que é o nível de glicemia de açúcar no sangue elevado, ou a hipoglicemia, que é o nível de sangue correndo no nosso sangue de açúcar rebaixado, né? Então, tanto um como o outro tem relação, então, com o desajuste, com o desequilíbrio, com o prejuízo do funcionamento desse elemento terra, né? Prejudicando, então, essa unidade chamada baço, pâncreas e estômago. Então, esses órgãos vão entrar em processo degenerativo muito rapidamente. Além disso, síndromes gástricas, como por exemplo, indigestão, gastrite, úlcera gástrica, aumento excessivo ou diminuição excessiva da fome, falta do apetite prolongado, muitos gases no intestino que são chamados de meteorismo, flatulência, né? Esse abdômen tampânico, essa barriga distendida, cheia de gases, né? Isso é chamado meteorismo ou flatulência, né? Acordar pela manhã já cansado, sem forças para tirar as pernas para fora da cama, sonolência após a alimentação, né? E dores nas juntas, artralgias, dores nas juntas. Então, dói essa junta, daqui a pouco dói a outra junta, daqui a pouco dói a outra junta. Então, tudo isso está relacionado com o transtorno, o desequilíbrio desse elemento terra. Também prejudica o elemento terra o excesso alimentar ou alimentação em horários irregulares ou em quantidades irregulares, ou em frequência irregular, né? Doces e gelados, tanto doces quanto doces gelados. Isso prejudica muito o elemento terra. Os alimentos gordurosos, alguns temperos como curry, como a pimenta do reino, isso em excesso faz muito mal. E também desequilibra o elemento terra, as carnes vermelhas e bebidas alcoólicas. Então vamos lá. Então, como nós vamos ainda é danoso para o elemento terra, alimentos azedos, ácidos, né? Então, os alimentos azedos ou ácidos, eles causam dano para esse elemento e trazem ao longo do tempo todas essas repercussões negativas que nós vimos. Tá. Agora, o que nutre, o que é benéfico, o que ajuda a reequilibrar, reharmonizar, a normalizar as funções do elemento terra, do baço, do pâncreas, do estômago, para melhorar músculos, saliva, estômago e todo esse processo de açúcares e de assimilação do nosso corpo. Vamos lá. O que nutre? Sabor, salgado. Nada em excesso, tá? Você ainda, o hábito da reflexão é bom para todas as situações. Um homem que vive sem refletir na sua vida, vive uma vida sem motivo para ser vivida. Então, é muito importante a reflexão, parar para refletir sobre a sua própria vida, quais os caminhos você vai dar, onde você precisa se corrigir. Muito importante a reflexão, nesse caso, do reequilíbrio do elemento terra, fortalecer a convicção, a fé em si mesmo, a fé no Criador, a crença, a credibilidade, trabalhar para ter credibilidade diante de si mesmo e das pessoas e das funções que fazem parte do seu contexto de vida. Tá? Isso é muito importante.
Mas ainda tem alguns recursos, como por exemplo o da cromoterapia, que a cor violeta ajuda muito a nutrir o elemento terra, tá? Então, a cor violeta sobre o abdômen. Alimentos amarelos são muito benéficos para equilibrar, nutrir, fortalecer o nosso baço, o nosso pâncreas, o nosso estômago, o nosso elemento terra. São, por exemplo, milho, carambola, pimentão amarelo, a cevada, né? A laranja, a cenoura, o damasco, o maracujá. No momento nós vamos falar sobre os alimentos que estão indicados para fortalecer esses meridianos todos. Não vamos falar nisso agora muito, vamos ficar só por aqui por enquanto. Agora, o que você pode fazer para ajudar onde você pode apertar, onde você pode tonificar, fazer movimentos, por exemplo, um movimento assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para, conta até 3, repete isso 5 vezes em cada ponto desse que eu vou falar para você, tá? Então, presta atenção nisso que eu vou falar para você. A primeira sequência de pontos, olha aqui, esse pezinho, aqui ó. Então aqui você tem, primeiro, o segundo ponto, terceiro e quarto ponto. O segundo, quarto ponto e o sexto ponto. Você vai tonificar fortemente isso daí, fazendo massagem vigorosa e profunda aí, tá bom? Então, outro ponto importante é o sexto baço, é o sexto circulação sexo aqui, olha. Então, esse ponto aqui, massageie profundamente esse ponto. Outro ponto importante é o 13º ponto do fígado, que é esse ponto que está aqui, olha. Esse ponto que está aqui é o 13º ponto do fígado, que está na base da costela. Então é um ponto doloroso, você manipula ele aí, fortalece esse ponto aí, tá bom? Outro ponto muito importante para equilibrar o elemento terra é esse ponto aqui, o E36. 4 dedos abaixo da patela, do joelho, né? Na frente do osso da tíbia e na frente, no meio entre o osso da tíbia e a protuberância óssea do seu joelho, tá bom? Outro ponto muito importante é esse ponto baseado aqui nessa linha que nós temos aqui, olha, bem na base da sua costela aqui, ó. Isso. Outro ponto muito importante é que você tem o umbigo e aqui você tem o chifoide. Entre o umbigo e o chifoide você tem o 12º ponto do baço pâncreas. Então, mobiliza aí, faz uma